lápis e o papel se encontram e levam a linha para passear. A mente livre comanda o traço pelo caminho contínuo e intrincado que constrói ramos e se completa em árvore. O seu começo, meio e fim. Olá! No nosso caso de sucesso de hoje, vamos conhecer o trabalho desenvolvido por um dos grupos industriais mais antigos do mundo, a empresa Faber-Castell. Surgida antes mesmo da Revolução Francesa e da formação dos Estados Unidos, a Faber-Castell é hoje a maior fabricante de lápis de madeira plantada do mundo. Fundada em 1761 na Alemanha, a Faber-Castell está presente em mais de 100 países, contando com 15 fábricas e cerca de 5.000 colaboradores. Produz mais de 2.000 itens diferentes, desde giz de cera e massa de modelar até exclusivas canetas tinteiro. No Brasil, a empresa surge em 1930. Hoje, a Fábrica do Brasil é a principal subsidiária do grupo, com cerca de 2.500 colaboradores. A produção anual de 1,6 bilhão de lápis de madeira plantada torna o Brasil líder mundial no setor. Para falarmos mais sobre o trabalho da Faber-Castell no Brasil, vamos conversar com a pesquisadora e bióloga Rebeca Daminelli. Rebeca, como é que a Faber-Castell se instalou no Brasil e hoje como é que ela está, instalada? Quais são as suas instalações? Denise, além de diversas áreas de operação comercial, a Faber tem duas unidades de produção na região de São Carlos, no estado de São Paulo, uma área de preservação e produção em Morretes, no litoral do Paraná, uma fábrica na região de Manaus e uma área bastante importante de operações florestais na região de Prata, em Minas Gerais. Rebeca, e qual é o grande diferencial dessa empresa? Bom, a Faber-Castell do Brasil é a maior subsidiária do grupo. E aqui no Brasil, a grande diferença, o grande exponencial da Faber é a forma de produção de madeira para produção de lápis. É a única empresa no mundo que planta árvores para utilizar a matéria-prima madeira para a produção do seu produto, o lápis. E essa estratégia ela é muito importante e faz com que a Faber se destaque e exporte os seus produtos, os lápis produzidos no Brasil, para mais de 70 países. E essa utilização da madeira plantada acaba demonstrando que a Faber-Castell tem responsabilidade, está preocupada com o meio ambiente? Com certeza, e essa responsabilidade ela está refletida em algumas certificações que a empresa possui. A região de Prata, então, todo esse plantio de mudas e a produção de madeira para produção de lápis, ela tem a certificação da ISO 14000 e tem a certificação de um órgão que é bastante importante, um órgão internacional que dá mais reconhecimento aos produtos, que é o FSC. A certificação do FSC, além de garantir que o projeto ele é ecologicamente viável, ele também mostra que as atividades lá são economicamente sustentáveis e que também trabalham com uma sociedade justa, socialmente justa. Rebeca, então vamos ouvir o depoimento do gerente de divisão madeireira da Faber-Castell, Jairo Cantarelli. Jairo, a Faber-Castell tem uma longa história e com vários fatos curiosos. Você pode contar um pouquinho pra gente? Faber-Castell é um grupo empresarial que já está presente no mundo há mais de 240 anos. Foi fundado na Alemanha e hoje é um grupo que produz e coloca seus produtos em todos os países do mundo, com fábricas em todos os continentes. Ao longo dessa história, a Faber-Castell vem se distinguindo em várias ações. Um dos pontos que nos distingue de outros grupos empresariais, além de termos essa história fantástica de 240 e poucos anos, é o fato de que a empresa até hoje ainda é dirigida pela família do fundador. O presidente mundial da Faber-Castell é um Faber-Castell e ele pertence à 8ª geração da família. E isso é um fato inédito no mundo, uma empresa com uma história tão longa ainda estar sob o comando da família do fundador. Um outro fato interessante diz respeito à nossa empresa do Brasil, a Faber-Castell do Brasil. A Faber-Castell do Brasil é a maior empresa do grupo,
né? E o Grupo Faber-Castell é o maior produtor mundial de lápis. E a empresa do Brasil é, individualmente, o maior produtor de lápis do mundo. Nós produzimos cerca de 1,6 bilhões de lápis por ano, uma quantidade muito grande. E nós nos diferenciamos das outras empresas que estão presentes no mercado pelo fato de sermos a única que tem um projeto de plantação de árvores para a produção de matéria-prima para os nossos lápis. E essa manutenção da mesma família, das tradições, isso se aplica para valores da empresa, para, por exemplo, responsabilidade social? Criou-se uma história muito interessante, muito forte no grupo, né? Desde o fundador da empresa, ou desde os primeiros anos da empresa, a responsabilidade social sempre esteve muito presente. Faber-Castell teve ações sociais na Alemanha que foram pioneiras, como criação de creches, como criação de incentivos para construção de casas para funcionários e várias coisas desse gênero, não? Então essa responsabilidade social cresceu ao longo dos anos, pode-se dizer ao longo dos séculos, né? E mais adiante, mais modernamente, foi abraçada pela responsabilidade ambiental também. Então hoje a Faber-Castell é uma empresa que olha para o seu passado, olha para esses 240 anos de história e atua no mundo com uma responsabilidade socioambiental presente, com uma visão sólida em função desse passado que nós temos. Falando em responsabilidade ambiental, aqui no Brasil o projeto é um modelo, né? Nosso projeto de produção de madeira para lápis ele é único no mundo e é pioneiro, né? E além de ser pioneiro, é um projeto que foi construído com toda uma base ambiental em conjunto com a base de produção florestal. Naturalmente, o projeto tem um viés econômico, né? Ele é um projeto para produzir madeira para a produção de lápis. Mas nós partimos do princípio, dentro daqueles valores da empresa ou do grupo que nós já falamos, nós partimos do princípio de que produzir alguma coisa com responsabilidade socioambiental, e no caso específico das florestas, de uma forma mais importante com responsabilidade ambiental, significa ter uma área de produção mais equilibrada, e tendo uma área de produção equilibrada, você consegue com isso ter maiores rendimentos florestais, por exemplo, e menores custos finais de produção. Nós acreditamos que bases sustentadas de produção socioambientais te levam a resultados finais, né, para o grupo mais positivos do que quando você não tem este equilíbrio entre produção, meio social e meio ambiental. Essa visão integrada na prática inclui que projetos, Jaime? Quando nós começamos o projeto florestal aqui, nós já começamos com uma política de sustentabilidade florestal estabelecida, né? Então todo o projeto já foi estabelecido seguindo determinadas regras que nós achávamos que era importante seguir. Nós, por exemplo, não estabelecemos um projeto que ocupasse uma área única, certo? Nós ocupamos áreas esparsas na paisagem. Nós decidimos ocupar somente áreas que já eram anteriormente ocupadas por reflorestamento ou por pastagens que já estavam abandonadas. E, além disso, uma série de outros pontos que nós consideramos. E nós achamos importante sempre, desde o início, ligar este projeto, esse trabalho nosso, com o meio da região. Então, nós estabelecemos, junto com o projeto, 5 programas ambientais, que são programas bastante importantes, que estão nos trazendo retornos muito interessantes para a empresa. É o programa de monitoramento de águas, é o programa de monitoramento de solos, é o programa Árvores, não? De preservação da flora, o programa Animales, de preservação da fauna, e o programa E-Comunidade, que é o programa de educação ambiental. E na tua experiência, né? Porque fazer todos esses investimentos, né, tem custos, tem pesos para a empresa, mas que são compensados de uma outra forma. Você acha que valeu a pena todo o investimento que foi feito aqui em Prata, por exemplo? Vale a pena, e aí é uma questão de você olhar às vezes as coisas para o curto prazo e para o longo prazo, né? Voltando ao início da nossa conversa, quando nós falamos de valores e falamos de mais de 200 anos de empresa, nós olhamos muito para o longo prazo. E quando você olha a cadeia de longo prazo, produzir em equilíbrio significa você ter resultados finais mais positivos. De certa forma, eu acho que é isso que nós desejamos para toda a sociedade e para todas as empresas, né? Se todos nós passássemos a produzir de uma forma sustentada, tanto do ponto de vista social,
quanto sob o ponto de vista ambiental, certamente nós, sociedade, teríamos um retorno final muito mais positivo. Então, nós temos certeza disso, já temos certeza disso há vários anos e por isso investimos. Rebeca, e quais são as iniciativas ambientais realizadas pela Faber-Castell? Especialmente nessa área de produção florestal na região de Prata e Uberlândia, em Minas Gerais, a Faber, antes de iniciar o projeto, procurou áreas que já fossem alteradas de alguma forma, ou por cultivo, ou até mesmo já por alguma produção madeireira, mas ela não procurou áreas, né, que tivessem a vegetação nativa, que é a vegetação do cerrado, para substituir pela espécie, o pinus. Então, essa preocupação em utilizar áreas que já fossem alteradas é o primeiro ponto principal da preocupação ambiental. Além disso, as áreas que ainda existiam de mata nativa, de cerrado na região, foram preservadas dentro desses parques florestais da Faber e, além de preservadas, elas vêm sendo adensadas. Então, a vegetação está sendo recomposta e serve hoje de abrigo para diversas espécies típicas da região. Seus parques florestais têm áreas de cerca de 9.000 hectares nos municípios de Prata e Uberlândia. Rebeca, quais são os programas desenvolvidos nessas áreas? São diversos programas que são desenvolvidos, mas são dois principais. Um deles é o programa Árvores, que tem por objetivo, além de manter a produção madeireira do pinus, conservar a região do cerrado. Então, são feitos monitoramentos das espécies de flora, né? Plantas do cerrado típicas que são encontradas na região, é feito o levantamento dessas espécies, acompanhado todo o seu ciclo reprodutivo, também é feito um controle do pinus, né? Como o pinus ele se propaga pelo vento, é preciso que haja muito cuidado para que essa vegetação, que é uma vegetação introduzida, não se incorpore na vegetação nativa e acabe comprometendo o desenvolvimento do cerrado. Então, esse monitoramento ele é feito constantemente para que seja garantido que o cerrado continue existindo. Rebeca, e como funciona o programa Árvores? São diversas atividades que são realizadas dentro desse programa, mas o principal é o levantamento e o monitoramento da flora da região. Essa flora do cerrado é uma flora bastante rica, embora ela não aparente ter toda essa riqueza das grandes florestas, como por exemplo a floresta amazônica, a floresta atlântica, mas o cerrado ele tem bastante diversidade de vegetais. No último levantamento, 307 espécies de plantas foram catalogadas, entre elas espécies frutíferas, flores e árvores que estão em processo de extinção por se tratarem de madeiras nobres como a peroba rosa e o jacarandá. Rebeca, então vamos ver algumas imagens desse programa Árvores. Nós estamos em um dos parques florestais no município de Prata, Minas Gerais, da Faber-Castell. Jairo, conta um pouquinho do projeto Árvores. O projeto Árvores é um dos projetos de sustentação do nosso projeto florestal aqui em Prata, né? E ele tem a finalidade de criar um ambiente propício à atração e manutenção de animais dentro dos nossos parques florestais, tanto em áreas de reserva legal quanto em áreas de preservação permanente, via enriquecimento de áreas já existentes ou replantio ou reflorestamento de áreas onde já não haviam mais remanescentes naturais. Então aqui é uma região típica de cerrado, né? Então essas espécies são espécies nativas do cerrado brasileiro, isso? Exatamente, cerrado, cerradinho, cerradão, matas de galeria. Você tem uma ideia de quantas espécies já foram identificadas aqui nos parques de vocês, das espécies nativas? Nós começamos fizemos um levantamento geral alguns anos atrás e no ano de 2005 nós começamos um levantamento mais efetivo, um inventário realmente da flora que nós temos aqui. Até hoje nós temos cerca de 200 espécies já identificadas, né? Várias delas espécies bastante interessantes, até raras, né? Como sucupira preta, sucupira branca, jacarandá e vários ipês aqui dentro das nossas áreas. Espécies que estão até ameaçadas de extinção, algumas delas, né? Algumas sim, muito valiosas, né? Árvores muito bonitas. E que atraem também a fauna, né? Sem dúvida. Todo o nosso trabalho dentro do projeto Árvores, né? Ele é feito com espécies nativas da região e que principalmente priorizando aquelas que servem de alimento
ou de abrigo para as espécies que vivem aqui na região. E para a produção florestal, ter essas áreas de floresta nativa, qual que é a relação? Favorece o plantio do pinus? Nós acreditamos, a base do nosso projeto florestal é de que um projeto florestal ambientalmente correto, né? Partindo desse princípio, nós achamos que nós alcançamos uma produção florestal mais equilibrada e economicamente, talvez com impactos econômicos menores ou um custo de produção florestal menor a partir do momento que você tem uma atividade em equilíbrio com o meio. Quando você não tem uma atividade em equilíbrio com o meio, você, entre aspas, você briga com o meio. E essa briga com o meio acaba te custando alguma coisa. A partir do momento que você tem um meio equilibrado, o próprio meio passa a te ajudar na construção desse teu investimento florestal. Um dos grandes exemplos são os predadores de formigas, por exemplo. Essa região é uma região muito rica em formiga. As formigas são um grande inimigo, né, dos projetos florestais, e a partir do momento que você tenha espécies como o tamanduá, por exemplo, e vários tipos de pássaros que são inimigos naturais das formigas, você estabelece um controle nessa região de maneira que os teus gastos com controladores químicos é menor. E um outro ponto positivo é que a partir do momento que você gasta menos controladores químicos, você tem um impacto sobre o solo também menor. Então, isso tudo forma uma cadeia tremendamente positiva, né, cujo resultado final é uma produção florestal com menos impacto no meio e com uma madeira no final custando menos. E as mudas dessas árvores nativas de cerrado, vocês têm parceria com instituições para a produção? Como que funciona? Nós produzimos parte dessas mudas e parte dessas mudas são obtidas em uma parceria que nós temos com o IEF. Não? Nós produzimos mudas de eucalipto para o IEF e trocamos por espécies nativas a razão de 6 por 1. Então, cada 6 mudas de eucalipto equivalem a uma muda de espécie nativa. As mudas de eucalipto, o IEF usa para plantios, né, em áreas, em propriedades rurais, de maneira que os proprietários rurais vão ter no futuro madeira para suas necessidades locais e com isso vão deixar de ir às áreas naturais para buscar esses recursos. Diminui o impacto, então. Sem dúvida. Rebeca, e quanto aos animais, existe alguma ação da Faber-Castell que visa a preservação das espécies? Existe sim. Como esse programa é um programa integrado, que tem já o monitoramento das espécies da vegetação, para as espécies animais também existe o programa que se chama Programa Animales. A ideia desse trabalho é levantar e monitorar a fauna da região, conhecer como ela está utilizando os parques florestais da Faber, que devem servir de abrigo para alimentação e reprodução dessas espécies. Já foram registradas 148 espécies de aves e 18 de mamíferos, muitos deles ameaçados de extinção, como o lobo-guará, o tamanduá-bandeira e a onça-parda. Além desses levantamentos de aves e mamíferos, a Faber agora está desenvolvendo um trabalho com a herpetofauna. Herpetofauna são os animais, né, a fauna de répteis e anfíbios. Também animais que são raramente conhecidos e que agora vão ser, né, entendidos como funciona o seu comportamento, como estão utilizando essas áreas. Rebeca, então vamos conferir de perto a importância do projeto Animales. A gente está então sonhando numa área típica de Cerrado, uma vereda, né, que está dentro do Parque Florestal da Faber. Qual que é a importância de ter uma área dessa preservada dentro desse Parque Florestal? Bom, as veredas elas são importantes e elas têm a sua formação toda no Brasil Central e elas funcionam juntamente com as matas de galerias como corredores de fauna. Então elas atraem as espécies nativas de animais e que procuram abrigos e também alimentação. Sônia, e nos levantamentos que foram feitos aqui na área, vocês encontraram que espécies, que grupos de animais? Bom, a gente já tem um trabalho desde 92 com aves e mamíferos e com aves especificamente tem registro de 179 espécies, dentre elas o papagaio curraleiro, ema, e com mamíferos lobo-guará, onça-parda, tamanduá-bandeira, tamanduá-mirim. E recentemente temos feito um trabalho com herpetofauna, que é um trabalho específico com os répteis,
serpentes e lagartos, e anfíbios, sapos, rãs e pererecas. E a importância de se encontrar, por exemplo, né, um lobo-guará, tamanduá, que são grandes mamíferos, a onça, né, são animais de topo de cadeia. Significa que essa área está preservada, né? Exatamente, tem uma função especial porque eles são predadores de topo e se tem a presença desses animais aqui é porque toda a cadeia alimentar está relativamente preservada. E os parques, eles têm alguma conexão? Você consegue identificar espécies que têm mais em uma região e outras em outra? Então, nesses levantamentos procura-se identificar a distribuição das espécies em relação tanto às áreas nativas como também às áreas de plantio, com diferentes idades. E percebe-se então uma substituição de espécies conforme a idade dos pinos e a manutenção das espécies em geral por toda a área. E a fauna consegue então usar também essas áreas de pinos? Usam. Aves, temos registros de aves, de anfíbios, né? E os grandes mamíferos acabam utilizando como áreas de ligação entre áreas nativas. E você percebe, né, que o histórico cerrado vem sofrendo uma degradação cada vez mais acelerada, né? Essas áreas, então, estão se tornando refúgios, né, aqui na região. Exatamente. O Triângulo Mineiro em si já é uma área historicamente bastante impactada, principalmente com o advento da soja e de outras monoculturas. Então, acabam sendo essenciais para a preservação e manutenção das espécies. E considerando também que grande parte dessas áreas nativas dentro dos parques, elas são interligadas. Então, bastante importante para a manutenção das espécies. Rebeca, e além dos programas Árvores e Animales, existem também, da Faber-Castell, um programa de conscientização para a comunidade? Existe sim, Lenise. Todo esse trabalho que é desenvolvido com a fauna e com a flora, ele não faria sentido se a comunidade da região não o compreendesse e não conhecesse a importância de se preservar o meio ambiente. Para isso foi desenvolvido pela Faber-Castell, então o programa É Comunidade, que tem por objetivo disseminar esses valores ambientais e mostrar para toda a população, seja ela a população urbana, a população rural, as escolas, a importância da preservação do cerrado. São diversas atividades, então, realizadas que envolvem, como eu já falei, né, produtores rurais, em parcerias com as secretarias, por exemplo, de educação, as escolas do município, e uma atividade que faz bastante movimento e que fez o tema meio ambiente virar termo comum na região de Prata. Por meio do projeto É Comunidade, a Faber-Castell faz com que todos participem da preservação do planeta, através da compreensão, do respeito e do amor ao meio ambiente. E agora vamos ouvir a responsável pelo programa É Comunidade. Ivana, antes da gente falar desse projeto especificamente, você pode me contar um pouco do É Comunidade, qual foi a ideia, em quais princípios ele está baseado? Eu acho que toda a história começou com uma certificação, né? Uma vontade de fazer alguma coisa que envolvesse não só a comunidade interna, os colaboradores da empresa, então dentro da empresa com a diretoria, com todos os cargos de liderança e com o pessoal de fábrica, né? E depois com a comunidade, com professores, com formação continuada de professores dentro da questão ambiental e com a comunidade rural. E agora já no sexto ano, entrando no sexto ano de intervenção socioambiental, vamos dizer assim, vem uma comunidade de uma maneira diferente, assim, é um salto aproveitando todo o amadurecimento, não só desses segmentos que o projeto foi idealizado, né, a sociedade e a comunidade interna, mas a gente percebe também, aproveitando o amadurecimento da própria empresa, que durante esses 6 anos também evoluiu e amadureceu, percebendo a importância desse trabalho para a comunidade e para eles. Então, assim, eu percebo um amadurecimento de todas as partes. Então, esse segundo momento é um momento da comunidade que, a partir de todo o conhecimento e vivências que ele já tem sobre água, a importância do cerrado, solo,
eles vão começar a diagnosticar quais são os maiores problemas da comunidade, dentro da comunidade rural e na comunidade urbana. E a partir daí está criando metas. A própria comunidade sentando para pensar, bom, se nós detectamos tais e tais problemas socioambientais, o que é que nós vamos fazer então, né? Quem serão nossos parceiros? E o papel da empresa, nesse sentido, é estar alavancando esse processo todo. A proposta do Aprendiz Ambiental é resgatar alguns jovens em situação de risco, basicamente atendendo a alguns aspectos, que é o aspecto da motivação, mas para ele estar motivado a fazer alguma coisa, ele precisa estar mexido emocionalmente, né? Então é despertar a capacidade de sonhar, e da mesma forma que a gente planeja as metas para a sociedade, eles também vão aprender a perceber que eles podem tá alterando o destino deles, com metas de curtíssimo prazo, onde eles vão conquistar daqui 2 semanas, o mês que vem, para perceber que ele é capaz. Sempre a gente está trabalhando a realização dos sonhos, a motivação, mas principalmente a autoestima. Para a gente entender melhor o E-Comunidade, vamos imaginar que ele é um programa constituído de 6 projetos. Então imaginamos uma estrela de 6 pontas, onde no centro está o projeto E-Comunidade, e as 6 pontas são trabalho com os colaboradores internos, onde eles têm uma continuidade de aprofundamento mesmo de toda a parte conceitual, mas também eles vão pensar os problemas da comunidade. Com os professores, continuidade da parte conceitual, voltada à educação ambiental, a questões ambientais, e diagnóstico também do impacto ambiental na comunidade. Comunidade rural é uma outra ponta, onde os produtores rurais também, além de pensar os impactos que eles podem estar causando ao meio ambiente, também há uma proposta de recuperação de área degradada com espécies nativas, mas essencialmente de frutas, porque pode reverter em dinheiro para eles. O trabalho com a ONG, em parceria com a ONG, que é o Aprendiz Ambiental, que a ideia é resgatar alguns jovens em situação de risco. O trabalho de trilha, que seria também, aproveitando um gancho desse dos jovens, transformando esses jovens em monitores num programa de visitação de trilhas para a empresa, para a Faber-Castell, e o outro de material didático, onde todas as pesquisas científicas que já foram realizadas, elas vão ser transformadas em linguagem pedagógica, em material didático para as escolas. Nessa estrela, todos os projetos se comunicam, todos eles, um se relacionam com o outro. E o que fecha essa estrela é a comunidade toda estar pensando os seus problemas socioambientais e estarem juntas procurando saídas. Acho que esse é a essência da comunidade. É pensar no problema e buscar as saídas, a ação. César, o que mudou na ONG depois desse apoio que a Faber-Castell deu para vocês? Bem, na realidade nós não tínhamos a entidade que nós tínhamos, ela estava no papel. Né? Havia todo um trabalho para adaptação dessa sede, para iniciarmos mesmo as atividades, e isso só foi possível com o aporte financeiro da Faber, com o apoio dos voluntários da Faber durante parte da reforma, e com o apoio também agora nas aulas práticas, né, de capoeira, que são funcionários da Faber, que estão nos apoiando também. E quais as atividades que vocês oferecem aqui hoje? Hoje nós oferecemos informática, aula de música, capoeira, dança, e estamos aguardando para o início no próximo mês, aula de teatro com um pratense, que é professor de artes cênicas na UFO, e ele vai disponibilizar todos os sábados dele para estar aqui dando aula para a comunidade pratense. E essas crianças que são atendidas, elas são crianças que se inscrevem de alguma forma, que estão na escola no outro período? Todas são crianças em idade escolar e na escola. Pré-requisito, né, para se inscrever nos cursos da ONG é estar frequentando a escola. E todas na faixa de 7 a 14 anos.
César, e você percebe diferença já de comportamento dessas crianças que passam 1, 2 horas do dia aqui com vocês desenvolvendo essas atividades? Nós percebemos, e percebemos inclusive que a socialização delas tem melhorado sensivelmente. O que nós gostaríamos é que os pais tivessem maior interesse em participar da entidade. E essa participação ela faria com que nós pudéssemos desenvolver as demais atividades que a entidade se propõe, quais sejam horta comunitária, tijolo ecológico, né? E inúmeras outras atividades que a gente percebe a necessidade da comunidade e já tem carência de voluntários. Então, quer dizer, a ONG ela vai progredir, ela vai evoluir, atender mais necessidades no momento em que as pessoas notarem que ela existe, que está fazendo um trabalho que é necessário e se dispuserem a participar, né, dessas atividades. Rebeca, as empresas são agentes importantes na preservação da natureza. Então, como as ações desenvolvidas pela Faber-Castell acabam afetando os consumidores? Denise, para que o consumidor perceba todo esse trabalho que é realizado durante o processo produtivo, eles precisam ser realmente sérios. Na Faber-Castell, os princípios, a relação com o meio ambiente está explicitada nos valores, nos princípios da empresa, registrado como um dos 10 principais motivos de condução dos negócios. O que a gente percebe é que ele vem sendo, além de estar explicitado, ele está sendo divulgado entre os colaboradores e acaba se tornando uma prática. Quando isso é real, quando a empresa pensa a longo prazo, pensa no seu desenvolvimento não só para 10 anos, mas tem um planejamento para 50, 100 anos, ela é uma empresa que consegue ser viável. O consumidor percebe esse diferencial. Ele tem um valor agregado nos produtos. Ele sabe que quando ele compra um lápis da Faber-Castell, ele está comprando mais do que um lápis. Ele está comprando um lápis que veio de uma região com madeira certificada, que está sendo conduzido todo o processo florestal sem danificar o meio ambiente e que ainda está contribuindo para a melhoria das condições da sociedade do local.